Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Dinheiro Sem Patente. Lembrando que a gente está no módulo 2 do segundo passo, que é o mercado financeiro, e hoje a gente vai entender alguns conceitos financeiros fundamentais para o nosso sucesso. Aula 3, a gente vai falar um pouco sobre liquidez, diversificação, risco-retorno e volatilidade. Se eu pudesse quantificar a importância dessa aula e desses conceitos para que você tenha sucesso no mercado financeiro, eu diria que, olha, saber bem o significado de cada um desses conceitos vai te garantir aí pelo menos uns 50, 60% de chance de sucesso quando você começar a investir. Então, vai ser uma aula um pouco mais longa, porque eu quis deixar todos os 4 conceitos juntos, mas eu espero que você tenha paciência e que você aproveite da melhor forma possível todo o conteúdo que eu preparei aqui para vocês. Então vamos lá. O primeiro conceito que a gente vai trabalhar é o conceito de liquidez. O que é liquidez no mercado financeiro? É dinheiro na mão. Eu deixei essa foto aqui, uma mão com dinheiro, né? Para vocês se lembrarem disso quando vocês pensarem em liquidez. O que é a liquidez? É o dinheiro na mão. Em quanto tempo eu transformo a minha carteira de investimentos, que está lá ou no aplicativo do meu celular, na corretora, ou está no meu aplicativo onde eu consolido meus investimentos, enfim, tem um monte de código lá, um monte de número, e eu preciso de dinheiro físico na minha mão. Em quanto tempo eu vendendo esses ativos, né? A gente já viu que o mercado financeiro é um mercado de compra e venda. Em quanto tempo eu vendendo esses ativos, eu consigo dinheiro na minha mão ou dinheiro na minha conta corrente? Esse é o conceito principal sobre liquidez. E aí eu trouxe aqui para vocês algumas informações que vocês vão perceber muito quando vocês começarem a investir em renda fixa e também em renda variável. Vocês vão perceber lá alguns investimentos de renda fixa falando que o resgate é em D1, resgate é em D2, D3, D4. E o que significa isso? Significa que você pedindo resgate, que é você vendendo o seu ativo, você vai receber o dinheiro na conta, o D1 em um dia útil, D2, 2 dias úteis, D3, 3 dias úteis. Ou vocês vão ver também alguns investimentos falando assim, vencimento em 30 dias, vencimento em 90 dias, é a mesma coisa, significa liquidez. Dali a 30 dias, ou 90 dias, ou seja lá quantos dias forem, você vai ter o seu dinheiro de volta, dinheiro na mão, na conta corrente. E aí eu queria passar para vocês também o conceito de liquidez e prazo, porque vocês devem ouvir muito por aí, né? Investimentos de curto prazo, investimentos de médio prazo, investimentos de longo prazo. Isso também está bastante ligado à liquidez, né? Em quanto tempo eu tenho o meu dinheiro na mão. Os investimentos, por exemplo, que tem a liquidação em D1, D2, 30 dias que seja, eles são investimentos de curto prazo, melhores para o curto prazo. Se eu tenho investimentos ali que ele tem a liquidação em 365 dias, né, 1 ano, 2 anos, 3 anos, até 5 anos, a gente entende isso como investimentos de médio prazo. Se eu tenho investimentos acima disso, a gente entende que são investimentos de longo prazo, né? 6 anos, 10 anos, 20 anos, são investimentos de longo prazo. Então, só para ficar claro aqui para vocês, uma tabelinha
Quando eu tenho dias, meses ali antes de um ano, curto prazo. Quando eu tenho de 1 ano a 5, eu estou falando de liquidez em médio prazo. Quando eu tenho 6 anos, 10, 20, 30, eu estou falando em longo prazo. E por que eu quis trazer também esse conceito de liquidez em prazo para vocês? Porque eu tenho investimentos que performam melhor em cada um desses prazos. Eu tenho investimentos específicos para o curto prazo, específicos que performam melhor no médio prazo e específicos que performam melhor no longo prazo. Então, é importante que vocês saibam o conceito liquidez e prazo para quando vocês forem, né, buscar os objetivos de vocês. Vocês têm o objetivo financeiro, né? Seja o objetivo da carteira de aposentadoria, seja para fazer uma viagem ou para qualquer outra coisa, você já sabe que, por exemplo, no curto prazo, os investimentos que performam melhor são os investimentos de renda fixa. No médio prazo, renda fixa ou renda variável, eu consigo colocar alguns tipos de renda variável aqui no meio. E no longo prazo, o melhor investimento, né, o que performa melhor é a renda variável. Lembrando que a nossa próxima aula, né, eu vou explicar bem detalhadamente o que é renda fixa, o que é renda variável, quais são os ativos que estão embaixo de cada uma desses dois tipos de investimentos. Aqui eu só vou dar uma pincelada para vocês entenderem os conceitos, mas na próxima aula eu vou explicar tudo direitinho. Então, sempre que eu pensar, né, tem lá o meu objetivo financeiro. Montei minha planilha, a gente aprendeu no passo 1, e eu tenho que alocar dinheiro em produtos para montar minha reserva financeira, que é curto prazo, né? Reserva financeira tem que estar disponível ali, porque eu posso precisar, eu tenho que pegar, então é um investimento de curto prazo. Eu vou alocar recursos para fazer uma viagem que eu quero fazer no ano que vem, então eu já vou começar a investir de agora para o ano que vem. E eu quero alocar recursos também na minha carteira de aposentadoria, botar minha carteira de renda passiva para receber renda passiva daqui a 20 anos, 30 anos. Então, você percebe como liquidez, prazo e objetivos financeiros, eles estão meio que ligados ali, interligados entre eles. Então, para minha reserva financeira, o que eu vou buscar de investimento, sabendo que os de curto prazo performam melhor, né, a renda fixa. Se é um objetivo de curto prazo, eu vou escolher renda fixa. De médio prazo, eu posso escolher uma renda fixa um pouco mais prolongada, por exemplo, minha viagem vai ser em julho do próximo ano. Eu posso escolher uma LCI com vencimento em julho do próximo ano, né? E para o longo prazo, minha carteira de aposentadoria, de renda passiva, eu vou alocar em renda variável, né? Porque é um dinheiro que eu não pretendo usar, que eu não pretendo mexer, porque a renda variável ela só serve para o longo prazo. No curto prazo, ela é muito volátil e a gente vai entender aqui o que é volatilidade na prática. No curto prazo, ela é muito volátil, então, se eu colocar um dinheiro lá pensando em tirar daqui a um ano, eu não vou alcançar o meu objetivo, porque daqui a um ano eu não sei se aquele dinheiro rendeu 5% ou caiu 5%. Então, no curto prazo, é sempre renda fixa que eu tenho previsibilidade, onde eu vou alocar. Mas pensando que é um dinheiro que eu estou destinando para minha carteira de aposentadoria, que eu não pretendo mexer, então para mim não faz diferença se ele subir ou descer. O que importa é daqui a 20 anos ele está lá me gerando uma carteira de renda passiva, dividendos. Tudo bem, é aqui na renda variável onde eu vou alocar. Então, eu queria que vocês entendessem o conceito de liquidez nesse contexto mais global.
liquidez dinheiro na mão, liquidez como prazo, curto, médio e longo prazo, e liquidez também pensando no curto, médio e longo prazo, linkada ao meu objetivo financeiro. Para cada objetivo financeiro, dependendo do meu prazo, né? Se ele é de curto, de médio ou de longo prazo, eu vou escolher um tipo de investimento específico com liquidez específica para aquela proposta que eu estou pensando. Tem um outro conceito de liquidez, que é a liquidez de mercado, né? Que eu posso explicar para vocês como tem alguém interessado no que eu quero vender? Vamos pensar que eu comprei a padaria, eu virei sócia, comprei uma ação da padaria do seu João aqui da esquina. É uma padaria pequena, eu frequento lá, tá aqui do lado da minha casa, eu acho os produtos ótimos, eu achei ela maravilhosa, fui lá e comprei. Só que no mercado financeiro, ninguém conhece o seu João aqui da esquina. Aí eu comprei uma parte, né? Eu me associei à padaria dele, comprei uma parte e agora eu quero vender o pedaço da padaria dele que eu comprei. Vender no mercado financeiro, né? Vamos imaginar que é uma ação. Eu tenho uma ação da padaria do seu João. Só que chega lá, ninguém sabe quem é o seu João, ninguém sabe qual é a padaria, se tá bem, se não tá. Enfim, ninguém está interessado no meu produto. Isso é liquidez de mercado. Você tem que tomar cuidado se o produto que você quer, se as empresas às quais você vai se associar, tem bastante gente interessada, para que no momento que você queira desfazer, vender, que seja aquela ação, fundo imobiliário ou qualquer outra coisa que seja, você tenha interessados para comprar. Senão você vai colocar lá, ninguém vai querer comprar. Quando você põe um produto em oferta que ninguém quer comprar, o que você faz para tentar vender? Você diminui o preço. Aí você coloca uma oferta menor. Ah, eu queria vender minha ação por 90, mas não está dando, acho que eu vou vender por 80. Vamos ver se tem alguém que quer comprar. A galera não está nem aí para a sua ação de 80. Aí você baixa 70. Até chegar o ponto de, cara, ninguém de fato quer comprar. Esse tipo de risco de liquidez de mercado é um risco que você precisa ficar atento também. E como que você controla isso, né? Como que você sabe que você está comprando uma empresa que as pessoas têm interesse nela? Pelo número de negociações que ela tem num dia na B3, por exemplo, né? Se é uma empresa que você quer aqui do Brasil, enfim. Tem vários índices que você pode acompanhar e dentre eles a quantidade e o número de negociações. Então, para vocês entenderem, Petrobras, muito negociada, Vale, muito negociada. Essas maiores, assim, você nem precisa se preocupar, que tem muita negociação. Mas as menores, e nem empresas, eu diria, especialmente fundos imobiliários, alguns muito pequenos, com cotas, né, com um pequeno número de cotistas, talvez você tenha problema. Então, sempre procure empresas e fundos imobiliários ou qualquer outro tipo de ativo que você esteja comprando com um número de negociações significativos para você não correr o risco de ficar sem liquidez no mercado, de você querer vender o seu ativo e ninguém está a fim de comprar. Então, liquidez é mais ou menos isso, né? Só para vocês entenderem o conceito geral, em quanto tempo eu transformo toda aquela informação que está ali no meu aplicativo ou na minha corretora de valores, né? Numa tela de computador, em quanto tempo eu faço aquilo virar dinheiro e vir para minha mão. Está disponível lá na minha conta ou está de fato disponível para eu fazer uma transferência. Esse é o conceito de liquidez.
muito importante, né? Todos os investimentos que a gente vai fazer, eles têm que ter um propósito e a liquidez tem que estar ligada ao nosso objetivo financeiro. Se você perdeu o início da aula, volta lá um pouquinho, que o seu objetivo financeiro tem um prazo e a sua liquidez tem que atender ao prazo do seu objetivo financeiro. Próximo conceito que a gente vai estudar, diversificação. Um dos mais importantes e que eu gostaria de chamar muito a sua atenção para manter uma carteira de investimentos diversificada. O que é diversificação? No mercado financeiro, a gente tem um leque muito grande de produtos, os quais a gente pode investir. Eu coloquei aqui, ó, de um lado renda fixa, do outro lado renda variável. E aí, cada um desses itens, tanto da renda fixa como da renda variável, são classes de produtos. E dentro de cada classe, eu tenho diversos produtos, né? Não é esse o número, mas eu vou dar um número aqui fictício. Por exemplo, eu tenho renda fixa, que é um mercado, né? Eu tenho um mercado de renda fixa, mercado de renda variável dentro do mercado financeiro. Dentro do mercado de renda fixa, eu tenho CDBs. Dentro dos CDBs, vamos imaginar que a gente tem 50 produtos. Tem muito mais que isso, mas é só para você entender. Então, eu tenho 50 CDBs, 50 LCI, 50 LCA, 50 CRIs, CRAs, debêntures, títulos do Tesouro. Só aí você soma 50, 50, 50, 50. Você já viu a quantidade de produtos que a gente tem para investir. Aí eu vou aqui para renda variável. Na renda variável, a gente tem classe de ações, FIIs, que são os fundos imobiliários, ETFs, fundos, commodities, câmbio, índice, cripto. Imagina que dentro de cada um desses você tem 50 produtos, os quais você pode escolher para investir. De novo, né? Muito mais que isso, mas é só para vocês entenderem. Então, olha só quanta coisa que eu posso colocar e cada um desses se comporta de maneira diferente ao mercado e às situações macroeconômicas, né? E eu preciso olhar para todo esse guarda-chuva, entender e saber o que eu quero investir. E não fazer como muitos que eu vejo por aí, por exemplo, investe só em renda variável, só na classe de ações, aí comprar uma ação, por exemplo, Petrobras, né? Vamos colocar a mais famosa, uma ação Petrobras, e aí a Petrobras, por um motivo ou por outro, que foge ao controle, né, ao nosso controle, cai, despenca, a pessoa perdeu todo o dinheiro e depois fica lá falando, meu Deus, né, como assim? Como tem gente que investe no mercado financeiro? Esse negócio é loucura. Você entende o quanto é importante conhecer todos ali, pelo menos o básico das classes de ativos, dos ativos, e participar de todos eles, fazer uma boa diversificação, né? Colocar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá. Lembrando que a nossa próxima aula eu vou falar detalhadamente sobre renda fixa e renda variável. Mas aqui só para vocês entenderem, né? Eu tenho tudo isso aqui para investir, em cada um desses eu tenho pelo menos 50 produtos, tenho muito mais, mas para efeito. E aí você precisa entender mais ou menos como funciona os dois mercados, renda fixa e renda variável, cada classe dessa de ativos e entender o que faz sentido na sua carteira. Bom, eu vou colocar 2 LCIs, eu vou colocar 2 títulos do governo, né, no meu pacote ali de renda fixa, no meu pacote de renda variável, eu vou colocar ações de 5 empresas, vou escolher 5 fundos imobiliários, vou investir em câmbio, vou investir em cripto, enfim, você precisa diversificar. E para diversificar, você precisa conhecer. Ah, Fernanda,
como que eu vou decidir ali mais ou menos o que que eu vou colocar? O que que é uma boa diversificação? Eu deixei aqui 3 regrinhas para você olhar e tentar seguir e se guiar, né, por essas regras, para você ter uma boa diversificação na sua carteira de investimentos. Regra número 1, diversificação entre mercados. Mercado de renda fixa, mercado de renda variável. Tenha os dois. Ah, não, mas eu sou muito arrojada, eu vou só no mercado de renda variável. Não faça isso, o mercado é cíclico, né? Em alguns momentos, o mercado de renda variável vai cair, e se você não tiver o mercado de renda fixa para aportar, você vai ficar refém de um mercado só, né? Você vai ver todas as suas ações caindo, seu patrimônio caindo, você está refém de um único mercado. Então, participe dos dois. Renda fixa, mercado de renda variável. Regrinha número 2, diversificação geográfica. O Brasil é um país dentre um mundo de investimentos que tem por aí. A gente não tem investimento só aqui no Brasil. Então, a gente trabalha com a moeda própria, que é o real. Existem outras moedas fora, o dólar, o euro, a moeda chinesa, a moeda indiana. E assim, todos esses investimentos, todos esses países, você pode colocar dinheiro lá. Não se atenha só ao Brasil, não se atenha só a investir, né? Colocar o seu dinheiro no Brasil, né? Tem um mundo de investimentos aí fora que você pode acessar tranquilamente. Você pode investir na Índia, você pode investir no Japão, nos Estados Unidos, na China, onde você quiser. Então, faz parte de uma boa diversificação, a diversificação geográfica, né? Número 2. Regrinha número 3. Diversifique também entre classes, né? E ativos. Aí eu coloquei todas as classes aqui. Todas não, né? Eu coloquei as principais, ainda tem um monte que não estão aqui. De renda fixa, CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures, títulos. Diversifique entre classes, né? Ações, FIIs, ETFs, fundos, commodities, câmbio, índices, cripto. Escolha classes de ativos diferentes. Por quê, Fernanda? Eles se comportam de maneira diferente frente ao mercado. Uma hora um vai estar subindo, outra hora o outro vai estar caindo. E aí você tem um bom equilíbrio na sua carteira para não ficar dependente de um artigo só. Então, para a gente fechar as 3 regrinhas: diversificar entre mercados, renda fixa, renda variável, diversificação entre classes e ativos, CDB, LCI, LCA, ações, FIIs, criptos. Tudo isso, gente, você precisa conhecer, óbvio, né? Não é olhar lá e falar, deixa eu ver, eu vou diversificar nesse, dar um check lá e comprar qualquer coisa. Tudo vai depender do seu estudo. Você tem que fazer a sua lição de casa, você tem que entender como funciona cada um desses mercados para saber se faz sentido para você ou não. Então, regra número 1, diversificação entre mercados. Número 2, diversificação de classes e ativos. Número 3, acho que a 2 era geográfica, né? Número 2, diversificação geográfica. Número 3, diversificação entre classes de ativos. Fernanda, mas por que eu tenho que diversificar? Por que eu não coloco todo o meu dinheiro em um lugar só? Quando você diversifica, você diminui o seu risco. Risco da ruína. O que é o risco da ruína? É o risco de perder tudo. É o risco simplesmente de você investir em algum lugar, aquilo que você achava que ia ficar bom não ficou,
né? Tomou o caminho oposto e você simplesmente perdeu todo o seu dinheiro. Ah, existe isso? Sim, existe, né? Para tudo na vida a gente tem risco. Diversificando também, a gente combate o risco da ganância. É muito fácil no mercado financeiro você olhar para um item, ele começar a subir loucamente, tipo Bitcoin, que é um item bastante volátil, e aí você colocou lá um dinheiro, ele começou a subir, você falou, a minha chance de ficar rico, vou pegar todo o meu dinheiro, vou colocar no Bitcoin, e ele vai disparar, gente. Diversificação serve para isso. Serve para te tirar do risco da ruína, para você não investir num lugar só e perder todo o seu dinheiro, e do risco da ganância, né? Para você não ver um artigo subindo, colocar todo o seu dinheiro lá e acontecer a mesma coisa, né? O mercado financeiro ele trabalha em ciclos, ciclos de alta, ciclos de baixa. A gente vai ver um pouquinho para frente também. Os preços tendem sempre a voltar às médias. Nada sobe para sempre, nem desce para sempre. Então, esses ciclos, né, você vai aprender como se movimentar dentro dele, mas até que você tenha bem fomentado isso, é a diversificação que vai te salvar, tanto de perder todo o seu dinheiro, como de repente ver um artigo subindo que você não entende muito bem ali qual é a movimentação dele, pegar e achar que aquela é a sua chance de, cara, vou ficar milionário, e coloca lá, e como eu falei, nada sobe para sempre, nada desce para sempre, seu dinheiro vira pó, assim, você não percebe. Então, é para isso que serve a diversificação. Aí eu queria trazer aqui uma ideia de concentração, né, que é diferente da diversificação. Ao invés de diversificar, que foi o que eu mostrei para vocês, né, até aqui, vamos imaginar que eu estou concentrando. E aí eu vou trazer um artigo real para vocês. Ações, né? Eu acabei de entrar no mercado, não entendo muito bem. Eu vi ali que Americanas, há um tempo atrás, ela, nossa, super lucrou, foi muito bom. Acho que eu vou escolher Americanas para concentrar, para investir. Aí fui lá, peguei meu dinheiro, coloquei nas Americanas. Tempo depois, o mercado se movimenta, a gente não sabe o que acontece exatamente com as empresas, a gente tem acesso a relatórios, né? Se está indo bem, se tá indo mal, mas certeza a gente não tem de nada. Aí as americanas, né, vêm com esse escândalo de dinheiro e que as contas não estavam batendo. E eu com todo o meu dinheiro lá achando que Americanas é o que vai salvar a minha vida. O que aconteceu com Americanas? As ações caíram mais de 70%. Quem tinha concentração de dinheiro só na Americanas caiu no risco da ruína, né? Tá zerado e provavelmente nunca mais vai pensar em voltar no mercado financeiro, simplesmente porque não pensou ou não soube ou não estudou, né? Não entendia bem sobre diversificação, como diluir o seu risco, né? Que eu tenho vários ativos, várias classes de ativos. Tem mercado, você investe aqui, você investe no exterior. Eu tenho uma gama muito grande de produtos que eu posso escolher para não concentrar, E dessa forma eu consigo diluir o meu risco e aumentar minhas possibilidades de ganho. Então, sobre diversificação, era mais ou menos isso que eu queria que vocês entendessem. É um conceito muito importante. Vocês só vão perceber na prática, né, depois que vocês estiverem com a carteira montada, que alguma coisa acontecer com um artigo específico seu e ele vai cair absurdamente, você vai falar, meu Deus, nossa, ainda bem que eu diversifico. Mas mesmo sem acontecer com você, eu já estou te contando como que funciona. Não concentre, diversifique.
a gente tem um mundo de escolhas onde a gente pode colocar nosso dinheiro, né, para diversificar de forma segura. Na próxima aula, eu vou falar especificamente renda fixa, renda variável e todas essas classes de ativos. Então, estude, não caia na tentação de concentrar, colocar todo o seu dinheiro em um artigo achando que, nossa, achei a minha oportunidade de ficar rico. Não é isso, não vai acontecer. Diversifique, diversifique. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês sobre diversificação. Nosso próximo conceito, volatilidade, é um outro que tira muita gente do mercado financeiro por desconhecer o funcionamento. O que é volatilidade? Tá vendo essa fotinho aí? Esse sobe e desce, sobe, desce, sobe, desce. Isso é volatilidade, né? É quando o preço de um ativo, todo ativo no mercado financeiro, ele é precificado, ele custa alguma coisa. E esse preço, ele é volátil, né? Por exemplo, eu tenho as ações da Petrobras. Deixa eu pegar uma outra, que eu não tenho a Banco do Brasil. Tem ações do Banco do Brasil. No mês, as ações do Banco do Brasil vão estar R$ 39,00. No mês seguinte pode estar 40. Depois ela vai descer para 42, vai subir para 41, vai a 35. Então, esse sobe e desce aí do gráfico, né, dessa fotinho, isso é volatilidade. E volatilidade de preço, são os preços que ficam nesse sobe e desce, porque os ativos no mercado financeiro são precificados, né? É um mercado onde alguém compra e alguém vende, a gente já aprendeu isso. Aí eu trouxe aqui para vocês um gráfico para mostrar um pouco da volatilidade na prática, como que isso acontece. É um gráfico do índice Bovespa, de hoje, né, do dia que eu estou gravando essa aula, 13/4 de 23, e esse período de tempo aqui são 5 anos. Então, você percebe que ele vai fazendo um sobe e desce, aí cai um pouquinho, sobe e desce, vai, sobe, mas sempre nesse formato de subir um pouquinho, descer um pouquinho, subir um pouquinho, descer um pouquinho. Isso é volatilidade. Quanto maior for, né, o menor ponto de descida e o maior de subida, mais volátil o item é. Então, eu trouxe o do Ibovespa aqui, que é renda variável, e renda variável é volátil, né? Tem gente que vem da renda fixa achando que renda variável é igual a renda fixa, né? Que você comprou ali por um preço, estabeleceu uma taxa de ganho, de retorno, no final do momento estabelecido, você vai ter o seu dinheiro com aquela taxa. A renda fixa, variável, não funciona assim. Renda variável é volátil. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E algumas são mais voláteis que outras. Por exemplo, aqui eu trouxe o índice Ibovespa. São as ações, né? Um combinado de ações que dá esse índice. E aí você está vendo a volatilidade no período de 5 anos. Nesse outro slide, eu coloquei o IFIX, o índice de fundos imobiliários, né? Uma concentração de fundos imobiliários me dá o índice que é o IFIX. Você está vendo que ele oscila também, mas muito menos? Ele não fica tanto naquele zigue-zague, naquele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Você percebe? Aí eu trouxe os dois juntos aqui para você ter uma ideia, ó. O índice Bovespa é o de cima, o IFIX é o de baixo. Ambos oscilam, né? São rendas variáveis, mas você percebe que o Ibovespa oscila muito mais do que o IFIX. Então, mesmo na renda variável, eu tenho produtos mais voláteis, onde os preços sobem e descem muito mais do que outros. O IFIX, por exemplo, né, os fundos imobiliários, é uma renda variável menos volátil.
Não significa que ela não suba e desça, continua subindo e descendo, mas ela não é tão volátil, né? O quanto ela sobe e o quanto ela desce não é tão significativo. Então, o que eu queria deixar para vocês? Volatilidade é uma característica da renda variável. Renda variável varia. Ela não é um linear, né? E tem gente que não simplesmente desconhece esse fato de que renda variável vai subir, vai descer, vai cair, e que tudo isso são ciclos, ciclos de alta, ciclos de baixa, e eles voltam às médias. Já falei isso aqui hoje, né? Tô repetindo. Mas as pessoas desconhecem isso. Então, renda variável, que são ações, fundos imobiliários, os FIIs, ETFs, fundos, commodities, né? O que são commodities? Os metais preciosos, ouro, prata, petróleo, trigo, café, são esses produtos muito consumidos no nosso dia a dia. O câmbio, dólar, euro, tudo isso você pode investir, você pode comprar renda variável, vai variar. Um dia o dólar está 5,30, no outro dia está 4,90, não, né? Nessa proporção de um dia para o outro, é gradativo o negócio. Mas vai variar, né? Criptomoedas, a mesma coisa. Se você investe em índices, a mesma coisa. Você tem que ter essa noção, né? Renda variável varia e a alta volatilidade é uma característica dessa classe de ativos de renda variável. O que acontece na prática, né, que as pessoas elas não entendem. Então, a alta volatilidade na prática significa o quê? Você colocou seu dinheiro lá, né? Eu trouxe o mesmo gráfico do IFIX, só que aí eu coloquei como se eu tivesse feito um investimento. Eu não segui os percentuais do gráfico certinho aqui para colocar esses valores, é só para vocês entenderem na prática como mais ou menos funciona essa volatilidade dos índices, né, no gráfico. Vamos imaginar ali no início eu investi R$50. Aí ele foi em escadinha, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, chegou ali num pedacinho, ficou em 100. Nossa, tô muito feliz, né? Investi 50, tá 100, cara, ganhei muito dinheiro. Ele continua subindo, 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 vai a 200. Eu comecei com 50, tô com R$200. Cara, meu Deus, não acredito. Aí ele vai caindo, são ciclos, né? Eu sempre falo isso para vocês, são ciclos. Vai caindo, vai caindo, vai caindo. Meu Deus, fiquei com R$50 de novo, não estou acreditando nisso. Quem foi que inventou esse negócio de bolsa de valores de fundos imobiliários? Aí fiquei triste, né? Porque voltei por 50. Aí ele sobe, sobe de novo, vai para o 100. Nossa, estou feliz, porque se eu comecei com 50 lá no início, 100 tá bom. E ele vai nessa tocada, né? Sobe, desce, sobe, desce. Eu perco, eu ganho, eu perco, eu ganho, né? 120, né? Perdi 80, aí eu tô com 120. Só que as pessoas esquecem dos conceitos por trás. Então, vamos relembrar até um conceito que a gente acabou de ver na liquidez, né? Eu estou investindo aqui, eu fiz uma simulação que a gente estava investindo em renda variável. Renda variável é um investimento para quê? Para curto prazo? Não, né? Eu coloquei lá para longo prazo. 6 anos, 10 anos, 20 anos. É para isso que serve a renda variável. Então, para que eu vou ficar olhando aqui todo dia o gráfico e ficar vendo se meu dinheiro subiu ou se meu dinheiro desceu, se eu já sei que eu estou investindo para o longo prazo? Né? A volatilidade do mercado, ela provoca sensações, sensação de perda e sensação de ganho. E por que sensações? Porque lembra que eu estou investindo para o longo prazo?
Eu não estou com intenção de vender isso aqui amanhã. Não estou com intenção de vender isso aqui há 6 meses, há 1 ano, há 2 anos. E se eu já sei que o mercado é volátil, por que que eu vou assumir, né? E vou ficar lá olhando e falando, meu Deus, eu perdi dinheiro. Meu Deus, eu perdi tanto. Meu Deus, eu perdi. Gente, não é assim que funciona. Por isso que eu quero trazer para vocês essa ideia de que volatilidade é uma coisa normal no mercado de renda variável. Normal, vai acontecer. Acontece com o seu dinheiro que está lá, com o meu dinheiro que está lá. É normal. Se você fez o seu dever de casa, né? Se você sabe o que é liquidez, se você sabe o que é diversificação, se você sabe o que é volatilidade, você não vai se preocupar com isso, porque você está investindo para o longo prazo. Então, se eu perder hoje, ganhar amanhã, perder depois de amanhã, ganhar mais 2 dias para frente, isso não vai fazer diferença no meu planejamento financeiro e nem tem que fazer a diferença nas minhas sensações de ganho ou de perda. Eu não estou mais rico ou mais pobre. É simplesmente a volatilidade do mercado e eu não tenho que me preocupar com isso, porque eu estou entendendo que daqui a 20 anos, esse item que eu estudei, que eu coloquei na minha carteira, né, que eu vi que é sólido, que está tudo bonitinho e que é ele que eu quero continuar tendo essa empresa como sócio para me pagar dividendos, não me importa se ela vai cair hoje ou vai subir amanhã, desde que ela mantenha, né, todo esse conjunto de informações que eu estudei e que para mim, ok, ainda está sólido, eu não vou me preocupar com perdi 50, né, ganhei 100. Então, volatilidade é uma característica do mercado de renda variável. Foque que renda variável é para o longo prazo, né? Você não vai tirar amanhã, não vai tirar daqui a 1 mês, 5 anos, 10 anos. Você vai manter essa empresa lá daqui a 20 anos para ela te dar retorno, né? Para ela te pagar a sua carteira de dividendos. É para isso que serve renda variável. E volatilidade é normal. Não se desespere, não se preocupe, não queira vender, não acha que vai cair para sempre, não vai subir para sempre também, não. Então, mantenha calma e entenda que isso é uma característica do mercado. Isso é o que eu gostaria de passar para vocês em relação à volatilidade, né? Produtos de renda variável, eles têm uma alta volatilidade, isso é normal. E eles trabalham em ciclos de alta e ciclos de baixa, voltam para as médias. Ciclos de alta, ciclos de baixa, voltam para as médias. Ok? Lembre-se disso quando você estiver olhando a sua carteira desesperado, que ela está caindo, ela vai voltar a subir em algum momento. E quando você está investindo para 20, 30 anos, né? Se demorar um pouquinho, tudo bem, porque você se planejou e colocou lá um dinheiro que você não vai usar, não vai precisar usar em outro lugar. Você está investindo para a sua aposentadoria. Fica tranquilo e segue o plano. Próximo conceito que a gente vai estudar, risco, retorno, né? É o último. Já estamos no finalzinho da aula. Eu sei que é uma aula um pouco mais longa, mas como eu falei para vocês, são conceitos muito importantes que podem garantir o sucesso de vocês ou o insucesso no mercado financeiro. Então, para falar um pouquinho de risco e retorno, tudo na vida, né? Nada vem de graça. Não conheço alguma coisa que você tenha só risco ou só retorno. É importante, gente, então, saber avaliar risco e retorno nos nossos investimentos, especialmente quando a gente fala de investir em renda fixa e renda variável. Lembrando que a nossa próxima aula a gente vai detalhar direitinho o que é uma coisa e o que é outra. Mas só a grosso modo aqui para vocês entenderem, renda fixa. Eu estou emprestando o meu dinheiro a alguém
há um prazo definido e há uma taxa de retorno definida. Estou emprestando o meu dinheiro para o governo brasileiro, né? Comprei um título lá do governo. Esse título ele vai vencer a liquidez dele, né? Vou colocar já os termos técnicos. A liquidez dele vai ser daqui a um ano. Ele vai vencer daqui a um ano. Daqui a um ano eu vou ter o meu dinheiro na mão e eu vou receber por isso a taxa Selic, que a gente já aprendeu também, que é a taxa vigente, né? É a taxa que norteia os investimentos em renda fixa. Então, daqui a um ano eu vou receber 13,75 sobre o valor que eu investi. Isso é renda fixa, é previsível, né? Você viu que eu sei o tempo que eu vou receber e a taxa que eu vou receber. Renda variável não é previsível. O que é a renda variável? Renda variável, eu vou me associar a uma empresa, eu vou virar sócia de uma empresa, vamos imaginar Itaú, virei sócia do Itaú. Para virar sócia do Itaú, eu não vou virar sócia de qualquer empresa, né, gente? Eu olhei lá a governança do Itaú, eu acho que as pessoas que estão lá fazendo a gestão do Itaú tá bacana. Eu olhei os números do Itaú, faturamento, custo, produção, crescimento de clientes, enfim. Eu vi uma série de indicadores que está me falando que o Itaú, no longo prazo, vai ser uma empresa legal para eu me tornar sócia e ele vai continuar crescendo nesse mercado, que ele já é líder, e vai dividir os lucros comigo, certo? Só que isso eu estou achando, né? Diferente da renda fixa, que eu tenho data para receber meu dinheiro e taxa qual eu vou receber. Na renda variável, depende da minha escolha, depende de escolher uma boa empresa para eu conseguir evoluir ou não. Então, qual é o risco e retorno de investir na renda fixa? Eu tenho o risco da instituição que eu emprestei meu dinheiro quebrar e ela não me pagar o que ela me prometeu, que a gente acordou, por exemplo. Se eu compro um título do governo, por qualquer motivo o governo pode quebrar, improvável, né? Mas tudo bem. O governo quebra, e aí se o governo quebra, ele não honra com as obrigações financeiras dele. Então, ele não vai me dar o dinheiro e eu não vou receber aquele teto de 13,75, que seria o máximo que a gente consegue ali, mais ou menos na renda fixa, estabelecido, né? Que eu emprestei o dinheiro para ele, ele me falou que era um ano, e em um ano ele me devolvia. Eu corro o risco dele quebrar, o risco do crédito dele quebrar e não me pagar. E o meu retorno máximo está ali na taxa Selic. Eu não vou conseguir muito mais que isso na renda fixa. Na renda variável, qual é o meu risco e retorno de investir? O meu risco é o mesmo, da empresa quebrar, de eu não fazer uma boa avaliação, não fazer um bom estudo, não diversificar, não escolher uma liquidez adequada para o meu investimento e a empresa simplesmente quebrar. E se ela quebra, como que eu tenho retorno sobre quando eu sou sócia de uma empresa? Se ela lucra, ela divide o lucro comigo. Se ela tem prejuízo, não vou ter nada, zerei, né? Não vou ganhar nada. Então, qual é o risco de investir na renda variável? Se eu não fizer bem o meu dever de casa, escolher bem a empresa que eu quero ficar sócia, ela pode quebrar, acabou meu dinheiro, né? O dinheiro que estava lá também as ações vão diminuindo o valor, diminuindo até chegar quase a zero. Mas qual é o meu potencial retorno? Se eu fizer o meu dever de casa direitinho, se eu diversificar, se eu estudar a empresa, né? E ver a empresa que não, essa aqui eu acho que é legal, tá com números legais, tá no segmento legal, acho que ok, virar sócia dela. É a empresa se perpetuar no tempo
E aí eu tenho lucros de acordo com o que ela cresce, né? Enquanto na renda fixa eu tenho previsibilidade, mas o meu lucro não passa de 13,75, na renda variável, se eu fizer o meu trabalho direitinho, escolher uma boa empresa, essa empresa pode se perpetuar no tempo e ficar cada vez maior e dominar o seu mercado e ter um market share impressionante e vai lucrando cada vez mais e eu como sócia vou participar disso. Então é meio como plantar a sua árvore de dinheiro, né? Você está ali participando de um crescimento e aí a sua função é, bom, deixa eu ver aqui, escolher boas empresas, né? Empresas que de fato eu acredito que vão seguir adiante e seguir crescendo e seguir inovando para se manter no mercado. E esse lucro vai sempre ser repartido para você. Então eu queria que vocês analisassem um pouco risco e retorno por essa ótica, né? De que o risco da renda fixa é o banco pagar, se eu comprei um CDB, se eu comprei título do governo, é o governo quebrar, e eu ficar sem o meu dinheiro lá, sei lá, investir R$ 1.000 em cada um. E eu vou ficar sem o meu dinheiro. Porém, se ele não quebrar na renda fixa, eu vou ter um retorno de 13,75 no ano. Esse é o meu limite. Em contrapartida, na renda variável, se eu escolhi uma boa empresa, se eu me dediquei, estudei, fiz, né, consegui achar uma empresa ok, eu investi aquele mesmo R$ 1.000, mas o meu retorno não vai ser 13,75 ao ano. Ele vai se perpetuar e se multiplicar ao longo do tempo, até porque renda variável é algo que eu compro para o longo prazo. Então, imagina o Itaú hoje e nos números que ele tem hoje, como você imagina ele daqui a 20 anos? Então, você vai fazer parte de toda essa trajetória, essa jornada, né? Seu crescimento não tem limite. Quando na renda fixa tem limite, tem previsibilidade. Na renda variável, você não tem previsibilidade, porém, você não tem limite para o seu crescimento, né? Se você fizer a sua lição de casa direitinho, isso vai se perpetuar por muito tempo. Queria que vocês entendessem muito o risco, retorno sobre essa ótica, né? Do limite. Eu tenho um limite de retorno em renda fixa, que é a taxa Selic, não vou conseguir algo muito além disso. Quando eu invisto na renda variável, apesar de eu não ter nenhuma garantia, nenhuma previsibilidade, eu posso ter retornos muito maiores e constantes ao longo do tempo. Então é isso, né? Uma aula bem longa, mas que eu achei extremamente necessária e colocar todos os conceitos juntos. Liquidez, diversificação, volatilidade, risco, retorno. Se você não entendeu bem algum, depois você volta, olha a aula de novo, estuda mais um pouquinho, porque são conceitos extremamente importantes, né? Como eu falei para vocês, e que vão com certeza fazer toda a diferença no seu sucesso financeiro e na sua prosperidade, né? Quando você tiver de fato montando a sua carteira de investimento, montando os seus objetivos financeiros, você vai entender a importância de todos esses conceitos e como saber e usar cada um deles vai te proteger e garantir ou te dar maiores chances de sucesso no futuro nos seus investimentos. Por hoje é só. Foi uma aula mega longa. Aula 3, conceitos financeiros. Daqui a pouco a gente volta com a aula 4, renda fixa versus renda variável, onde eu vou te explicar tudo direitinho, o que é cada coisa e cada tipo de ativos daquele, né? Cada classe de ativos. Mas queria que você entendesse bem esses conceitos, né? De novo, são conceitos extremamente importantes para que você tenha sucesso na construção
do seu patrimônio. Até mais, obrigada e a gente se vê em breve.